Velho Nerd na área, diretamente da Kryptonita HQs. E hoje, mais uma vez, eu tenho o meu amigo Alan Fernandes, ou Fernandes. Como a galera lê, tanto faz, né? O importante é o quê? Fernandes? Fernandes? Fernandes, mas o importante é ler quadrinho. O importante é ler quadrinhos. E a gente está nesse paraíso quadrinístico que é a Kryptonita HQs, aqui na minha amada Belém do Pará, para falar sobre polêmica. Essa semana, muito se falou sobre cancelamentos. Quem vive esse universo dos quadrinhos fala muito sobre isso. O que pode ainda ser publicado, o que merece virar só arquivo histórico. E a gente tem algumas coisas que fazem referência a exatamente esse tema, né? Pois é, que foi há alguns dias a Panini cancelou um ônibus do Dom Rosa, Biblioteca Histórica, que era a Saga dos Patinhas, porque a Disney fez uma decisão polêmica, que ela anunciou que ia tirar duas histórias da biblioteca do Dom Rosa, que são da origem do Tio Patinhas, porque elas têm os elementos elas têm os elementos complicados, que é a representação da cultura africana, de voodoo e de um zumbi negro estereotipado. Então isso gerou uma polêmica, e como ela faz parte principalmente uma edição, ela é o número 11 da saga dos Patinhas, que é a origem dele, que são 12 números, nunca mais vai ser republicado, pelo menos por enquanto. Então isso está gerando uma reação ruim. Aí fica aquela coisa, o que dá pra gente censurar, o que não dá, até que ponto é certo, a gente pode fazer paralelo. Por exemplo, faz um paralelo pro Brasil, o que o Monteiro Lobato está passando com as suas obras, que foram, para muita gente tem que ser cancelada, os elementos racistas, os elementos preconceituosos do Sítio Pica-Pau Amarelo, que são obras de décadas de 30, 40, 50, e a gente fica sem saber. Por exemplo, vamos lá, do Dom Rosa, por exemplo, é dessa coleção aqui, na número 5. Que a gente tem aqui na Kryptonita uma delas, mas não exatamente dentro dessa você vai encontrar esse quadrinho polêmico, Não, né? você vai encontrar na 5 e na Saga dos Patinhas a história que é simplesmente assim, o tio Patinhas, numa das únicas vezes na vida dele que ele foi desonesto com alguém, ele sofreu uma punição. Um chefe de uma tribo africana mandou um zumbi perseguir ele eternamente, passou 50 anos perseguindo ele. Então, o problema era esse, o zumbi é estereotipado. Aí ok, parece pouco, parece que incomoda muita gente, não sei. Porque se a gente for falar de censura, não é só de censura, mas é cancelamento, pô, a gente tem que falar uma coisa complexa. Tintim, vamos para a Europa, que essa discussão é antiga, porque Tintim, o primeiro foi em 1928, depois de 29. Os dois primeiros álbuns de Tintim, que não estão aqui, que é Tintim no País dos Sovietes e depois Tintim no Congo, eles são, no mínimo, problemáticos. E o próprio autor concordava com isso, tanto que nos anos 50 ele refez Tintim no Congo, virou Tintim na África, porque tinha muitos elementos imperialistas, racista, pesado. Por exemplo, era o Tintim indo para o Congo, uma aulinha de história para quem não sabe. Durante o Tratado de Berlim, que dividiu a África em colônias europeias no final do século XIX, o Congo foi dividido, onde é a República do Congo hoje em dia, ele foi dividido para a Bélgica. Detalhe, era propriedade do rei da Bélgica. Então ocorreu um genocídio lá de 10 milhões de pessoas morreram de fome, exterminadas, em tudo que é possível. Uma realidade aterradora, né? E aí, quando você transfere isso para quadrinhos, o que você espera é que, no mínimo, você critique essa realidade. Não foi isso que aconteceu. Pois é, tem um quadrinho polêmico, uma cena polêmica que ele está dando aula na escola, aí tem um quadro, Bélgica, eles olham, este é o nosso país. Nos anos 50 ele já mudou para aula de matemática, 2 mais 2 são 4. Então, o próprio autor, o Tintim, o Hergé, ele renegou essa obra, ele reformulou nos anos 50, pediu para redesenhar em quadros e mudar. E o Tintim no País Soviético, que é a primeira, que é uma visão extremamente estereotipada da União Soviética, ele impediu por quase 40 anos dela ser republicada. Ele segurou. Esse é o problema. O que a gente faz com essas obras? São documentos históricos ou são obras que precisam ser eliminadas? É isso que gera toda a polêmica, né? No teu entendimento, vale ter em casa uma obra dessa como documento ou ter uma obra dessas também compactuar com o que estava acontecendo? Olha, é clichê a gente falar assim que a literatura, a arte, o cinema, eles são os eixos do seu tempo. Então, assim, dizer que eu sou jornalista, então censura de uma obra dessa é complicado, ainda mais que elas são antigas.
Essa aqui nem tanto, elas são dos anos 89, mas isso aqui tem uma... Ele reproduz o que fazia nos anos 50. E de maneira muito respeitosa, que era do Karl Barks, mas isso é outra história. Essas obras, a questão não é tu censurar, mas eu acho que como se tem essa discussão com Monteiro Lobato, inclusive James Bond agora, que essa semana anunciaram que os livros vão ser reescritos. Pô, é um problema. Acho que assim, você tem que abrir um parênteses, você tem que criar o contexto, você tem que sentar e explicar o que era na época. A censura não vale a pena. Agora a questão é, você quer ter em casa? Eu adoro Tintin, eu tenho várias edições em casa. Eu não trouxe Tintin no Congo porque eu não tenho. Eu tinha na coleção. Não quis mais ter. Se desfez. Eu vendi até aqui pro Bolt, na Kryptonita. E já foi, eu acho que nem tem mais alguém aqui. Comprou, não tem. E por quê? Porque é uma HQ que eu, quando li, não foi só por essa cena. É porque ela é uma HQ, é o Tintin caçando animais, caçando por diversão. Ele mata um rinoceronte ou um jacaré com dinamite. Ela é uma coisa da época, então não funciona tão bem. E a gente está falando isso agora porque estão trazendo muito quadrinho, tiras dos anos 10 e 20, como Crazy Cats e Little Nemo, saíram no Brasil agora de novo. E devem trazer outras. E elas são, você tem que ter essa leitura. Que elas são antigas, elas são polêmicas. O mesmo vale para quadrinho da Era de Ouro, da Era de Prata. Você vai ler a Marvel, por exemplo, Homem de Ferro nos anos 60. É um contexto todo da Guerra Fria. Os vilões são a ameaça oriental e a ameaça vermelha. Eu até vou pedir pro amigo que está aqui olhando alguns quadrinhos, tem o Homem de Ferro aqui atrás. Tem esse e tem atrás dele ali a coleção clássica, bem atrás dele ali, os dois. Olha só, aqui tem de tudo, cara. E essa coleção aqui é incrível também, né? Porque vai retratar exatamente esse início, né? Se a gente pegar Homem-Formiga no início também, era um cara extremamente machista, o Hank Pym, né? Tinha um comportamento inadequado. Isso é retratado dentro, né, do quadrinho também. Muito. Pelo menos ali está retratado que é algo errado que está acontecendo, né? O problema é quando a obra não retrata. Sim. Aí vamos puxar isso, por exemplo. Puxar para a literatura um pouquinho. Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Dá para uma criança não ler Sítio do Pica-Pau Amarelo? Vale reescrever para uma criança ler ou tu explicar que isso é uma coisa da época, explicar o que era as coisas polêmicas. Porque, para quem não sabe, não é exagero. Tem trechos que ele chama o comportamento da tia Anastácia como uma macaca velha. É complicado. Então, a gente tem que sentar e debater isso. Não é uma coisa fácil. Não tem uma resposta fácil. E eu nem falei da polêmica do RG de ser supostamente nazista, porque isso já era um outro tópico, mas é porque ele, durante a guerra, a Bélgica foi invadida, ele foi acusado de colaboracionista, ele chegou a ser preso porque ele tinha que publicar o Tintin em jornais. Só que a sorte dele, que um líder revolucionário belga e da França, quando ele saiu da cadeia, contratou ele para trabalhar no jornal dele. Ou seja, se um líder revolucionário da resistência francesa chamou ele para trabalhar, eu não vou chamar o cara de nazista. Aí já não tem como, né? Já não tem como. Já não tem como. Mas ele mesmo, o Hergé, ao longo da vida dele, ele mesmo se desculpou dos primeiros álbuns dele. Ele mesmo disse, eu era novo, eu segui a época. Ele conheceu a partir dessa aqui, o Lotus Azul, que eu acho que é o seu quinto álbum, ele conheceu um missionário chinês, um estudante de música, através de um padre, que explicou para ele, olha, você tá cheio de erros aqui, e apontou vários para ele. E aí ele homenageou e criou um personagem desse cara, e ele passou a fazer pesquisa histórica real do que ele fazia. Então os álbuns dele mudam. A questão muda, não é aquilo. Não é a gente passar o pano fingindo que não tem. Sim. É a gente contextualizar, entender e aprender para não repetir. E quando a gente olha o que está sendo publicado, né, hoje, a gente percebe até que algumas editoras alertam para o conteúdo. Dizem, olha, nesse quadrinho vai ter violência extrema, tem um pouco de sexualização, porque está retratando uma época que não é a atual, não é contemporâneo isso aí. Então, se você se dispõe a ter isso na sua estante, é importante também haver essa conexão prévia, né, de que as editoras alertem, te façam entender que aquilo ali muitas vezes é um documento. Se os anos 90 era a hipersexualização das mulheres, é uma discussão que está tendo agora, isso é um outro tópico, tu pega uma HQ dos anos 90, isso aqui não é anos 90, isso aqui é um público adulto. Sim. Mas isso aqui era leve, porque aparecia nos anos 90 de gibi para criança, em teoria. Então... Vampirella, né, do Warren Ellis e Mark Millar. X-Men, a Psylocke usava um biquíni menor do que esse. E hoje é um caminho inverso. É preciso discutir isso também, né? Porque o quadrinho, assim, pra mim o quadrinho, ele foi cultura de massa por muitos anos, por muitas décadas. Ele é o zeitgeist do seu tempo. O quadrinho, ele revela muito de como a gente se enxerga
ou como a sociedade quer se enxergar. Por exemplo, isso aqui, voltando pro Tintin. Tintin é uma aventura eurocentrista pra caramba. É o explorador, é o jornalista aventureiro, é o inspirado no irmão do Hergé visualmente, que ele era escoteiro, que é o europeu que vai descobrir o mundo. O problema é que nos anos 30, você tinha aquela coisa, o europeu que vai salvar o mundo, o homem branco chega na África, na Ásia, na América, e encanta todo mundo. Pô, isso tem 90 anos. Fica complicado você reproduzir a mesma coisa hoje em dia. Você tem que entender que o tempo muda. É isso, galera. Valeu então. Muito bacana essa conversa, esse bate-papo aqui com o Alan Fernandes. E se tu queres adquirir quadrinhos polêmicos, porque a gente tem aqui quadrinhos em formatinho, né, de década de 80 até 70, a gente acha aqui até mais para trás, 90, tu vais encontrar aqui, que são documentos, né, Alan? A gente pode entender alguns quadrinhos como documentos que tiveram, inclusive, pela própria iniciativa das editoras, mudanças feitas ao longo do tempo com suas republicações, e não tem como ficar apagado, mesmo que deixe de ser publicado, né, porque em algum lugar esse quadrinho vai estar ali como documento histórico. Então, mesmo que a gente discuta a não republicação, não existe a queima na fogueira dessas edições, não é por aí também, né? Pois é, eu acho que não é nem não republicação. Acho que vale a pena você republicar. Com o selo, explicando, né? Custa fazer um texto informativo explicando? Não custa. Não custa nada. É isso, galera. E se você quer fazer parte desse nosso paraíso quadrinístico, passa aqui na Kryptonita, conversa com o Antônio Butch, que é o nosso mentor, CEO, assim, pode-se dizer, da Kryptonita, negocia quadrinho com eles, ele envia para todo o Brasil, ele vai comprar o teu quadrinho também, com certeza quando você vier por aqui você vai sair com um quadrinho como esses aqui, que mostram um pouquinho da história do Homem de Ferro lá no início. Aqui tem também o Tio Patinhas do Dom Rosa, tem Tintin, tem Marvel, tem DC, tem Pipoca e Nanquim, tem Mitos Editora, todas as editoras presentes, e tem os autores paraenses também, que vêm colocar suas obras à disposição por aqui também para você adquirir. Beleza? A gente vai se falando e se encontra no próximo vídeo, nesse mesmo bate-canal aqui da Kryptonita, com o Velho Nerd, o Alan Fernandes e a galera que está por aqui, tá o Hélio, tá os nossos amigos todos por aqui, o Antônio, o Fábio, todo mundo fazendo parte da família Kryptonita. Valeu, galera, e até a próxima. Obrigado!